Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer o replante dessa catleia linda. Ela já floriu aqui esse ano, eu mostrei a floração dela e ela é uma BLC Village Chief Armani. A floração dela é vermelha, bem bonita, aquele vermelho bem escuro. É muito parecida com a Xiaolin, até o vegetal é parecido, mas não é a mesma planta. Então hoje eu quero fazer o replante dela porque já tem um tempinho que ela está aqui nesse vaso. Já encheu bem o vaso e já chegou aqui na borda. A brotação nova dela vai sair aqui para fora. Então, está na hora de fazer o replante, colocar ela em um vasinho um pouco maior. Ela está sendo cultivada aqui nesse vaso de plástico com substrato de pedra brita, caco de telha, isopor e tinha aqui um pouquinho de musgo esfagno por cima para segurar a umidade, mas eu retirei esse musgo. E eu vou fazer o replante dela aqui no vasinho de barro. Não é um vaso muito maior, mas vai ser o suficiente para comportar ela bem. Ela vai durar mais uns 2 anos aqui nesse vaso até eu precisar replantar em um vaso maior. Então agora o primeiro passo vai ser retirar ela aqui do vaso de plástico. Eu vou apertando o vasinho que ela vai se soltando. É bom molhar a planta antes de tirar ela do vaso que a raiz solta com mais facilidade. Aí eu só vou puxar ela aqui. Olha aí como está o enraizamento dessa planta. Está bem bonita de raízes. Como eu usei um substrato bem drenável aqui, que não retém muita água, eu nem preciso retirar muito desse substrato. Dá até para plantar ela com o mesmo substrato, sem mexer muito nas raízes. Eu vou só afofar aqui, retirar esse excesso de substrato para ela caber no vaso, porque o outro vaso é mais baixo do que o vaso que ela estava. Então, vou tirar um pouco desse substrato aqui do meio das raízes. É bom olhar aqui por baixo também, para ver se não tem raízes podres. Mas até que não tem muito tempo que eu plantei ela nesse vaso. Deve ter aí 1 ano e meio, 2 anos, então não deu tempo dela apodrecer muitas raízes, não. Eu já fiz uma boa limpeza aqui nela, tirei bastante substrato. O substrato dela, como eu disse, é isopor, caco de telha e pedra brita. Agora eu vou retirar um pouco das raízes que estão secas aqui dela para fazer o replante no outro vaso. E é bom que vai ter mais espaço para colocar um pouquinho de substrato, já que o vaso não vai ser muito maior do que o que ela estava. Então eu vou cortando aqui somente aquelas raízes que estão secas, que estão apodrecidas. Bom, gente, já terminei de fazer a limpeza aqui do excesso de raízes. Ainda deixei bastante raízes aqui, mas eu acredito que essas raízes podem apodrecer com o replante. Mas mesmo assim, elas vão servir para dar umidade, porque o vasinho de barro absorve bastante água. Então agora eu vou posicionar ela aqui dentro desse vaso. A frente dela era para cá. Só que aí ela acabou virando, então agora a frente dela ficou virada aqui para a parte de trás. Então eu vou colocar ela com a parte onde está saindo os brotos aqui virado para frente, para ela ter mais espaço para desenvolver. Ela está saindo um broto novo aqui assim e outro aqui que já está mais desenvolvido. Então vou posicionar ela bem encostadinha aqui. Aí ela vai ter todo esse espaço aqui para desenvolver raízes novas e as brotações novas. Não estou querendo usar muito substrato, porque o vaso de barro já é pesado, então se eu coloco muito substrato, vai ficar um replante muito pesado. Aí eu vou colocar substrato aqui somente para firmar ela. Vou colocar substrato inerte novamente. Deixa eu arredar ela aqui para o cantinho. E eu vou usar aqui como substrato isopor. Vou usar também a argila expandida e a pedra brita. Então, o primeiro passo vai ser firmar essa planta no vaso. Vou usar o isopor para calçar ela aqui dos lados.
Eu vou colocar um pedaço de isopor aqui perto dessa brotação nova. Isso aqui é maio. E agora eu vou colocar um outro pedaço de isopor aqui do lado de cá, perto dessa outra brotação nova, para firmar ela desse lado aqui. Já ficou firminha aqui no vaso. Dá até para deixar ela totalmente sem substrato aqui no vaso de barro. Mas eu vou colocar um pouquinho de substrato. Vou usar aqui algumas bolinhas de argila expandida. Vou colocar aqui mais algumas. Vou colocar um pouquinho de isopor. O isopor eu vou usar só para firmar ela mesmo. Vou colocar aqui nessa parte de trás também. E vou colocar aqui por cima um pouquinho de pedra brita. Bem pouquinho para não ficar muito pesado. Eu não quero esse vaso pesado. Aí coloquei bem pouquinho substrato. Olha aí como tá ficando esse replante. Bom, gente, já terminei de colocar o substrato. Como eu disse, coloquei bem pouquinho substrato, só para dar uma firmada nela aqui nesse vaso. Replante no vaso de barro quase que nem precisa de substrato, principalmente quando o vaso é mais baixinho, igual esse daqui. O próprio vaso já serve aí de suporte para a orquídea enraizar. Agora eu vou tutorar essa orquídea para ela ficar bem firme nesse vaso. Eu vou passar um palito aqui, daqueles palitinhos de churrasco. Vou enterrar ele aqui e vou prender essa folha que está meio caída aqui. Vou prender ela aqui nesse palito. Vou usar aqui um araminho encapado para prender a folha. Deixa eu virar aqui para mostrar para você. Aí é só prender ela aqui, passar o araminho em volta da folha e torcer ela aqui que ela já vai ficar presa. Ela ficou bem firminha nesse vaso, quase que não precisa ser tutorada. Mas, por segurança, é melhor tutorar, né? Aqui venta bastante no lugar que eu vou colocar ela, então é bom deixar a planta mais firme no vaso. Vou passar um palito desse outro lado aqui também. Ela já está firminha aqui no vaso. Lembrando que para a orquídea enraizar, ela precisa ficar bem firme, senão ela não vai soltar raízes. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de musgo esfagno, bem pouquinho mesmo, só para ajudar aí na umidade. Depois, na hora que começar o período de chuva, eu posso até tirar esse musgo, porque no local onde essa orquídea fica, ela vai pegar chuva, então não é bom deixar muito musgo. Aí eu coloco o musgo na borda do vaso, longe do rizoma da orquídea. As raízes já buscam a umidade do musgo. Vou colocar um pouquinho do lado de cá também. E tá pronto esse replante. Agora eu vou colocar o adubinho dessa orquídea. Eu vou usar nela aqui a adubação orgânica. Pode ser qualquer marca de adubo orgânico. Aqui o meu adubo já está misturado com água. Olha aqui como ele está bem úmido. Vou usar aqui o porta-adubo. Aí eu vou colocar um pouquinho desse adubo aqui dentro do porta-adubo. Vou apertar para fazer um torrãozinho dentro do porta-adubo. Aí é só tampar aqui o porta-adubo. Eu acho o porta-adubo bem prático e eu prefiro usar o porta-adubo. Tem gente que já coloca diretamente no vaso a adubação. Eu não gosto de adubar dessa forma. Aí eu vou vir aqui e vou colocar o porta-adubo aqui no vaso. Colocar ele aqui na bordinha do vaso, longe do rizoma da orquídea. É bom colocar a adubação em cima das raízes, porque é pelas raízes que ela vai absorver essa adubação. Então já coloquei aqui o porta-adubo com adubo orgânico. E a outra adubação que eu vou usar nessa orquídea vai ser a adubação foliar. Aí eu uso o adubo de floração em uma semana e um adubo mais completo na outra semana. Eu vou intercalando essas adubações. E o adubinho orgânico eu reponho aqui no porta-adubo a cada 3 meses. Então essas são as adubações que eu uso. Às vezes, quando eu vejo que tem necessidade, eu aplico também o enxofre. Aí o enxofre eu aplico uma vez no mês ou quando eu vejo que tem necessidade.
E também gosto de usar o cálcio. O cálcio a gente aplica a cada 3 meses. Tanto o enxofre quanto o cálcio são adubações, são macronutrientes secundários que a orquídea também precisa para se desenvolver bem. As regas nessa orquídea eu vou fazer diariamente, porque ela vai ficar perto das orquídeas que eu cultivo no tronquinho, e eu rego as orquídeas do tronquinho todos os dias. Mas rega de orquídea depende muito de observação do clima, então a minha receita de rega não vai servir para você se o seu clima for diferente do meu. O clima aqui é intermediário, não é tão frio quanto no sul do Brasil e nem tão quente quanto lá no Nordeste. Então, sempre antes de regar as orquídeas, eu observo como está o clima. Eu costumo observar também o musgo esfagno que eu coloco aqui no vasinho. Se tiver umidade, eu não rego. Se tiver tudo bem sequinho, eu faço a rega. Algo muito importante de se dizer é que, como você viu aqui nesse replante, eu usei um substrato mais inerte, usei bem pouquinho substrato. Não quer dizer que isso é regra, você pode usar o substrato da sua preferência. Substrato também tem muito a ver com o clima, muito a ver com a sua disponibilidade para regar. Se você não tem muito tempo de regar, mora aí num clima muito seco, talvez esse substrato aqui não seja ideal para você. Você pode usar um substrato que retém mais umidade, como por exemplo, um mix de substrato que tem ali casca de pino, chip de coco, ou então você pode usar também o chip de coco misturado com a pedra brita, a casca de pinos pura, casca de pinos misturada com carvão. Todos esses substratos são excelentes aí para cultivar orquídeas. Eu usei esse aqui mais inerte porque eu gosto muito desse tipo de substrato e é o que funciona melhor aqui para mim. Mas isso não é regra, você tem que testar aí o substrato e ver qual vai funcionar melhor para você. Um outro fator muito importante aí no cultivo, principalmente das catleias, é o ambiente, a luminosidade. Catleia gosta de umidade ambiente e gosta daquele local com bastante luminosidade, que pegue ali algumas horas de sol, pelo menos 3, 4 horas de luz solar filtrada vai ser muito importante para a catleia. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar aqui bem de pertinho como que ficou esse replante. Eu tenho tentado fazer replantes mais limpos aqui no meu cultivo, com menos substrato. Deixei aqui o rizoma dela totalmente livre. Aqui ela está emitindo uma brotação nova que vai crescer aqui para frente. Aqui tem outra. Coloquei aqui 2 porta-adubos. Eu tinha colocado um, aí agora eu coloquei esse outro, um para essa brotação e o outro para essa daqui. Aí as raízes, à medida que forem crescendo, vão ir aqui absorvendo essas adubações. O esfagno eu coloquei bem pouquinho, mas dá para tirar isso aqui no período de chuva. E esse vaso aqui, algo que eu não falei sobre ele, é que eu deixei ele de molho de ontem para hoje, antes de fazer esse replante, para ele absorver bastante água. Assim, quando eu for regar essa orquídea, o vaso não vai absorver a água da rega tão rápido. Então, sempre que você for usar o vaso de barro ou substratos que absorvem água, deixa aí de molho pelo menos 1, 2 dias antes. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é que eu usei musgo esfagno misturado com palha de arroz carbonizada. Não usei o musgo esfagno puro. A palha de arroz deixa esse musgo mais aerado e ajuda a afastar alguns bichinhos ali do substrato. Bom, gente, então esse é o replante de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando a floração dessa catleia e também uma playlist com vários vídeos repletos de dicas de cultivo da orquídea catleia. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!